Facundo, agora olhando assim por um ponto de vista mais pragmático aí para os empreendedores. E aí quando a gente fala dos empreendedores, vamos, né, focar nos pequenos empreendedores. Como você colocou, estão lascados, né? Então, ou estão no break-even, ou estão tendo que ralar pra caramba para conseguir sair do prejuízo. E eles têm uma série de atividades para fazer. E agora vem uma onda aí que é a inteligência artificial. Aí todo mundo fala, ó, você tem que usar a inteligência artificial. Usar a inteligência artificial. Como que esses caras, essas pessoas, essas mulheres empreendedoras também, elas qual que seria assim, o caminho para elas começarem esse processo de adoção hoje? Em qual parte da operação ou do negócio assim, você acha mais crucial? Porque muita gente usa para criar conteúdo, né? Então, acho que isso é uma estratégia. Criação de conteúdo para redes sociais, ela é boa. Ela é boa, inclusive, para você criar um negócio. Então, para você criar às vezes, eu antigamente, quando eu ia fazer um plano de negócios, era uma ciência quase fechada, assim. Você tinha que chamar alguém para te ajudar nesse plano de negócios. Hoje eu consigo fazer com o ChatGPT facilmente um plano de negócios, planejamento estratégico, que acho que são fases pré-abertura de negócio que são muito importantes. Uma vez o negócio aberto, dá para fazer seleção de currículo, usando inteligência artificial, coisa que demorava às vezes muito tempo para você filtrar um currículo. Você consegue hoje em dia, usando inteligência artificial, criação de conteúdo, análise de planilhas de DRE, análise de contratos, análise de posição contábil. Hoje ele funciona como um bom consultor, para você não ter que contratar uma mão de obra especializada de um consultor e você tirar dúvidas. Eu, por exemplo, quando eu recebo o contrato, nem um contrato de 10, 15 páginas é sacal, né? Você demora, sei lá. Aí é muito boa para isso, né? Aí é muito boa para isso, cara. Muito boa. Eu jogo na IA, no Perplexity, ele me volta com todos os pontos que são delicados, que eu tenho que observar, jurisprudência, se eventualmente eu tiver que... tudo. Eu pego o meu DRE, que eu recebo da minha gerente financeira, e jogo na IA. Ele vai me falar exatamente o que eu tenho que fazer para melhorar meu negócio no próximo mês. Você tem que trazer mais faturamento, você tem que investir mais em marketing, você tem que cortar custo, teu custo de mercadoria vendida está muito alto. Sugiro que você troque esse elemento aqui do cardápio, porque a carne, esse item aqui subiu muito nos últimos meses, é isso que está subindo o teu custo de mercadoria vendida, você está gastando muito dinheiro em pessoal, tenta cortar 2 ou 3 extras no sábado. É maravilhoso. Então ele, como um consultor, ele já está num nível muito bom. Especialmente com essa versão 5 agora, a última. E aí eu recomendo para todo mundo que é empreendedor, infelizmente, pagar a versão um pouco mais profissional do ChatGPT, porque quando você tem mais tokens, né? Faz diferença. E eu acho que daqui a pouco você vai ter um gestor agêntico que vai resolver tudo. Como se fosse um super-humano que vai concentrar todas as funções administrativas e que vai te dar segurança sobre o negócio, que vai contas a pagar e a receber, contábil, impostos, jurídico. Para pequenos negócios que têm muita dificuldade de encontrar mão de obra intelectual para administração, acho que a gente vai ter uma IA agêntica que vai cuidar de tudo. Dentro de muito breve. Eu vi recentemente uma pesquisa que mostrou a dificuldade, por exemplo, dos empreendedores de conseguir precificar algo, né? E aí a inteligência artificial, por exemplo, nisso, assim, acho que a pesquisa mostrou que o impacto que isso traz para os pequenos negócios era gigantesco. Com a IA consegue te ajudar a pensar. Cara, nisso, ontem né? eu estava dando uma aula para empreendedores e aí eu ouvi exatamente isso, assim, como precificar meu produto? Exatamente essa coisa. Aí eu falei, bom, qual que é o teu produto? Me fala um lugar que você tem, que você admira, aqui em São Paulo. Aí a empreendedora que abriu um restaurante falou Casa do Porco, que é um lugar muito legal que a gente tem aqui em São Paulo. Admiro muito. Aí eu falei, tá bom, vamos saber se a IA sabe o ticket médio da Casa do Porco. Cara, ela acertou na mosca. Mas você ligou pro Casal Rueda e perguntou assim, é o ticket médio. O ChatGPT me falou aqui, é isso mesmo? Não, mas eu como cliente da Casa do Porco, eu já fui lá algumas vezes e ele acertou no meu ticket médio.
pela minha lembrança, eu falei, realmente eu gastei... Porque ele me dá um range, né? Me dá um limite inferior e superior. No caso, ontem ele me deu entre 150 e 210 reais por pessoa. E é exatamente aquilo que eu gastava, sem álcool, né? Sem os drinks e tudo mais. A produção acaba de me avisar que o Casal Rueda não é mais um casal, mas eu aposto que o ChatGPT saberia disso. Ela sabe disso, mas a Janaína. Gente falou de precificação, dores do dia a dia. Outra dor do empreendedor é a marca. A gente já discutiu aqui sobre como as redes sociais são uma vitrine para esse tipo de coisa. Só que algumas pessoas se perdem no personagem, né? Investem muito mais na marca e do que no produto. No dia a dia. Às vezes, esse trade-off entre uma coisa e outra e o equilíbrio que se perde é uma armadilha para o negócio. Ele investe tanto em mostrar como ele é bom, como ele vende, como ele faz acontecer e esquece de resolver a cozinha. Eu acho isso muito comum, né? Você tem Madeiro falando que tem o melhor hambúrguer no mundo. Só nas vozes da cabeça dele que ele tem o melhor hambúrguer do mundo. Então você faz essa grande promessa, mas que no final das contas você não acaba cumprindo. E a expectativa é a mãe da decepção, né? Você faz uma promessa muito grande e não entrega às pessoas essa diferença entre expectativa e realidade dos fatos, quando você tá lá dentro do lugar, as pessoas se sentem muito traídas, cara. E é só você ter um pouco de empatia. Ganhar uma grana hoje, qualquer R$1.000 tá difícil. Não é fácil, especialmente para classe média, que está sendo espremida. O que dirá para a classe pobre, né? Trabalhadora, né? Os menos favorecidos. Mas para nós que somos da classe média, eu acho que já escapei da classe média. Mas para as pessoas que são da classe média, você conseguir investir em entretenimento está cada vez mais difícil. Outro dia a gente estava falando, né? Viralizou no Instagram um post que falava que a noite estava morrendo. Não é verdade. Eu não acho que a noite está morrendo. Eu acho que está muito caro para sair à noite. Então essa nova geração que não está conseguindo emprego, porque a IA está ocupando os primeiros... o ponto de entrada dentro da corporação... Não tem dinheiro pra sair, mano. Você vai gastar... Eu tô falando, vai na casa do porco, um jantarzinho, 200 conto. Foi o que o ChatGPT disse? Foi. E pela nossa experiência. Uhum. Você vai sair à noite pra tomar uns drinks, tomar uns goró. Você vai pegar Uber. Você vai lá, comer num restaurante em Pinheiros, ou na Santa Cecília. Nossa, eu não tô falando... Só de falar isso eu já fiquei mais pobre. É no mínimo 100 pau um prato. Hã? É no mínimo 100 pau um prato. Um prato, entre 80 e 100. Entendeu? É difícil encontrar um lugar que não tenha um preço entre 80 e 100. Você vai gastar com 15% ou 13%, mais o Uber de ida e de volta, que aí você vai gastar entre 35 e 40 reais por perna. O estacionamento, que é 50 pau, mano, você deixa 250 conto numa saída. Se você estiver fazendo um date, você tem que pagar a conta toda, porque senão, né, que você não é um cavalheiro. Você vai sair com uma pessoa assim para fazer um date 400, 500 conto. Do ponto de vista do empreendedor e pelo que você está vendo, o que é mais comum? O feio e lucrativo ou o bonito e quebrado? O que é mais comum? O bonito e quebrado. Bonito e quebrado? É muito mais comum. Tem muita gente que tem um negócio que vende uma aparência de sucesso, mas que está vendendo almoço para pagar a janta. Hoje em dia a gente vive num mundo de aparências, né? Uhum. Todo mundo e tem essa coisa do old money, que a gente teve agora recentemente, uma onda do old money. O que é? É fazer cosplay de rico. Todo mundo faz cosplay hoje em dia. Para você ter acesso, para você aparentar pertencer a uma outra classe social, é relativamente simples. Você se endivida ali, bota no crediário em 12 vezes o teu iPhone 17 e vamos que vamos. Entendeu? Então, hoje em dia a gente tem uma aparência, o que você aparenta ser, talvez é mais importante do que aquilo que você realmente é. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o produto, para mim, ainda... E quando eu falo de produto, eu falo, né, de tudo que envolve o produto, mas mais importante é entender que a pessoa que está consumindo aquilo, é você ter empatia de cliente, você se colocar no lugar do cliente. E entender que quando você está entrando no lugar, eu não me importo de pagar os 500 conto. Graças aos céus, graças aos orixás, eu posso pagar esses 500 contos no jantar. Mas eu fico verdadeiramente ofendido se eu recebo 200 de valor.
se o prato é mequetrefe. E acontece muito, né? Acontece muito, Acontece de você muito. sair do lugar e se falar, porra, mano, isso aqui não valeu R$500. É a pior expectativa. Assim, quando a expectativa tá lá em cima E vem a você decepção. sai e vem uma decepção fodida, entendeu? Então, eu acho que o que tem de mais comum é isso. Do contrário, tem lugares que você vai, gasta R$100, R$150 e sai falando, caralho, vou desabotoar o botão aqui da minha calça. Comi bem, comi sem pretensão, fui bem atendido, tive uma noite memorável. E é isso. E aí, retomando esse ponto, acho que a gente estava discutindo aqui, né? Dessa transformação que o mercado está passando, da inteligência artificial chegando, né? Desse enxugamento que, obviamente, o mercado de trabalho também deve passar. Você vê hoje como o empreendedorismo como uma coisa, assim, inadiável? Como uma alternativa para as pessoas? Infelizmente, eu já não acho nem mais que alternativa, cara. Eu acho que quem está empregado precisa começar a pensar num mundo sem emprego. Infelizmente. Porque é uma disrupção completa das relações trabalhistas, da maneira como a gente troca valor. Eu acho que é uma coisa muito, muito preocupante. E ser empreendedor, eu vou te dizer, eu falo isso de cátedra porque eu tenho 20 anos nas costas. É uma merda. Você não sabe quanto você vai receber no final do mês, você não dorme direito, sua saúde mental fica em frangalhos, você não tem nenhuma garantia daquilo que você está fazendo. Esse mundo que vendem uma liberdade. da liberdade é uma mentira. Eu trabalho 365 dias por ano, entendeu? Férias eu estou respondendo WhatsApp e e-mail. Eu não me desconecto nunca. Eu não vou dizer que eu não sou feliz. É a vida que eu escolhi para mim. Mas eu não recomendaria essa vida para qualquer pessoa. E infelizmente não vai ter escapatória. Se você não começar a empreender agora, no sentido de pelo menos estudar um mercado, de começar a encontrar um problema, de desenvolver um produto para resolver esse problema, se você não começar todas essas etapas pré-abertura de um negócio, enquanto você está empregado, vai doer muito quando você perder emprego. Porque hoje os empregos são tão mal remunerados que ninguém consegue ficar 3, 4, 5 meses sem trabalhar. O pulmão das pessoas de economia não ultrapassa 6 meses. A poupança é muito baixa no Brasil. Né? A gente tem um endividamento alto e poupança baixa. Então uma pessoa... E cara, não tem nada mais dolorido do que você ter que recuar dos prazeres que você adquiriu. Né? Aquela história do o paladar não retrocede. Uhum. Cara, eu já experimentei isso. Você ter acesso a uma viagem para gringa a cada ano, 2 anos, você poder jantar uma vez por semana, fora você colocar seus filhos em escola particular, você ter um plano de saúde. Quando você precisa colocar teus filhos em escola pública, que é a verdade, é a realidade de grande parte das pessoas, né? Quando você precisa frequentar hospital público, o SUS, que graças aos céus a gente tem nesse país como uma alternativa. Seria pior se você estivesse na gringa. Quando você precisa recuar e de classe média, passar para classe média baixa e passar para classe C, é uma das dores mais horrorosas que tem na vida. É uma dor que eu não recomendo a ninguém. Já aconteceu comigo uma vez, eu vou te dizer. Assim, parece que... Nossa, cara, tua saúde mental, você fica deprimido. Qual?